Olá, estamos iniciando mais um episódio do programa Observatório Debate e hoje nós temos o prazer de contar com a presença do professor Cláudio Paiva, professor de comunicação da Universidade Federal da Paraíba. Ele é formado em comunicação social, é mestre na área também, possui 2 mestrados, se não me engano, e doutorado também, esse último me parece que feito no exterior. Eu digo parece porque eu não quero... digamos assim, olhar muito para essa colinha que está aqui na minha tela, não, mas porque eu gostaria muito, professor Cláudio Paiva, que o senhor mesmo se apresentasse. Quem é Cláudio Paiva, como começou e o que faz atualmente? É com o senhor, professor. Bom dia para todo mundo. Muito grato de estar aqui. Eu queria agradecer o convite para participar desse programa que, para mim, já sinaliza um movimento de vanguarda no campo do jornalismo e das mídias atualmente. Bom, eu me formei em 84, graduação em comunicação na UFPB. Assim que terminei, eu fui direto como aluno especial para o mestrado em comunicação na UNB. Então entrei como aluno especial, depois me tornei aluno efetivo, onde fiz trabalho tratando de comunicação e cultura, enfim, durante 4 anos, a trama cultural dos anos 80. A ideia era fazer uma análise das relações entre cultura e política naquele período, que era o período justamente da abertura política, não é? Considerando o UNB um campus por excelência, a cidade situada ali num território onde as relações de poder são muito fortes. Então tinha uma certa ênfase nessa perspectiva da relação entre comunicação, jornalismo, mídia e política. Não é? Terminando, assim que terminei imediatamente, também abriu vaga para concurso para professor na área de fundamentação científica, teorias da comunicação, isso em 84. Então fiz o concurso e ingressei aqui. Na UFPB? UFPB, no departamento. Coincidentemente, eu estou vendo aqui que o senhor concluiu o mestrado em comunicação pela UNB em 1988. É o que está aqui, pelo menos na sua... Perdão, 84 graduação, 84, 88, a memória mestrado. Começa... Mas eu queria fazer esse link entre essa data, ou esse ano, e a promulgação da Constituição Sim. brasileira. Estamos há 35 anos daquele evento memorável, né? Então era só para fazer. Mas o senhor pode prosseguir. Aí daí o senhor veio para cá, começou a ensinar ou foi para o exterior direto? Como é que foi? Foi a época, o senhor lembrou bem, foi a época da Constituinte. E a gente fazia estágio também lá no Congresso da UNB. Eu ia com os alunos. Era uma época muito efervescente, de expectativas favoráveis. A gente tinha assim, um vislumbre com relação à abertura, não é? Da promulgação da Constituição Cidadã. Isso. Não é? Que é a mais democrática possível. Diz até que ela é muito ampla, que cabe quase tudo ali dentro, então fica difícil. Mas eu vejo com bons olhos essa. Então participei desse momento, não é? De maneira muito interessante, por conta de Salomão Amorim, me lembro. Chagas, como é o Chagas, o jornalista, era o orientador. Carlos Chagas? Carlos Chagas. Pessoa da UNB, né? UNB, ele já partiu. Mas tinha essa relação muito próxima que nos levava lá. Bom, enfim, então 84, não é isso? 84 o senhor se formou aqui. A sua graduação está... datada de 1984. 84 anos, 4, eu fiz isso, assim, então para mim situar. Eu terminei assim que eu acabei, abriu vaga para professor na área de teorias da comunicação, e eu vim. Então, desde lá, a minha base, desde lá tem sido isso, quer dizer, fundamentação científica, teoria da comunicação para jornalismo, para radialismo, para relações públicas. Turismo e cinema hoje, quer dizer, então aquele tipo no xadrez, aquela peça que se move para todos os lados. Então, de algum modo, eu fui me enturmando, me entrosando, e aí já teve o primeiro curso de especialização organizado ali, que foi metodologia da comunicação, mas era também essa ideia de fundamentar, não é, os graduados e os professores
de maneira mais aprofundada, tentar um método de organização das ideias, em termos de escrever, de divulgar, noticiabilidade, divulgação, não é? Até que em 90 eu ganhei uma bolsa para Paris, na área de sociologia, ciências sociais. Onde eu fui estudar, eu queria estudar cinema, mas enfim, fui estudar televisão. Então meu foco foi televisão nessa época, tentando pensar como era que o Brasil se projetava na televisão, as dimensões sociais, culturais, políticas, econômicas, porque também tinha um mercado muito forte em que o Brasil tinha uma presença marcante, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O Brasil ocupa um lugar muito importante no mercado internacional das imagens do audiovisual. Antes a referência era feijoada, era Pelé, era o carnaval. Hoje também a telenovela, a gente chega lá. Como é que termina o capítulo? Hoje em Portugal, a grande febre, não é? Mas eu me lembro, na época que eu fiz, tinha esse interesse. Então eu coloquei em perspectiva, não é? Essa dimensão da narrativa ficcional do Brasil como uma forma de focar o Brasil real, como diz Ariano Suassuna. Então, o senhor também fez doutorado na Universidade de Paris 5, né? Sim, isso concluiu em 1995, o senhor volta para cá? Sim. Volta para cá e assume que cadeira? Depois dessa experiência, fundamentos, televisão, o senhor volta para cá e a partir daí o senhor desenvolve uma carreira docente? Sim. Não, o senhor desenvolve uma carreira docente em que área específica ou não? Sempre a minha base foi fundamentação científica. Se falava no sentido clássico, no sentido tradicional. Hoje já se atualizou isso. Mas quando eu cheguei no Brasil, tinha havido uma pequena revolução que eu não conhecia na França, que era o quê? As tecnologias da informação e da comunicação, não é? A internet, porque lá não tem internet. Eles são protecionistas, então eles procuraram manter... Tinha o Minitel como uma forma, como a gente conhece a internet hoje. Sim. Mas também para encontros. Tinha o Minitel Rose, era muito interessante como informação, mas também um atrativo em termos das relações afetivas. As pessoas encontravam pessoas no Minitel, então não tinha internet. Quando eu cheguei no Brasil, ali em 90, foi aquela primeira onda da internet. Quem tinha poder aquisitivo já tinha internet, que era caro, computador e tal, mas aí eu vi me familiarizando na academia, eu fui requisitado a orientar trabalhos de alunos que já estavam conectados na internet. Eu tive que aprender isso para ensinar. Então, eu que vinha da área de audiovisual, cinema, televisão, essa relação assim, mais com os audiovisuais, teve que me ligar. Então, eu tive que estudar bastante algo que eu não conhecia, que era a internet, as redes sociais, esse sistema de comunicação compartilhada, colaborativa, digital, como se chama. Então, foi isso que aconteceu quando eu cheguei aqui em 95, o primeiro semestre. Professor, agora trazendo para a nossa realidade de hoje, antes da gente nos determos no jornalismo científico, eu queria uma visão sua do jornalismo hoje. O jornalismo, ele tá perdido ou ainda é tempo de se impor como uma atividade profissional? Eu digo perdido no sentido de que a informação se dilui de uma forma, muitas vezes, distorcida pelas redes sociais, tudo que derivou do advento da internet, não é? E ficou muito confuso para muita gente, né? O que é e o que não é jornalismo. Qual é a sua visão hoje do jornalismo de modo geral? E o senhor também pode segmentar rádio, TV, impresso, web jornalismo. Olha, a minha relação concreta, presencial, orgânica com o jornalismo, ele se deu de maneira um pouco mais distanciada do que os outros colegas que passaram por aqui anteriormente nos outros programas. Por quê? Como eu lhe disse, assim que eu terminei a graduação, foi o momento que minha mãe partiu, minha irmã me levou para Brasília, ela era professora de medicina, e já me inscreveu, quer dizer, eu da academia, eu fui para a academia, entendeu? Mas lá em Brasília eu tive a experiência de trabalhar no Correio Brasiliense. Conhecia muitos jornalistas, a gente circulava muito pelo Congresso, então tinha essa dimensão, porque Brasília é muito político, o experimento com comunicação, também na academia, muito ligada, né? Essa conversa com Carlos Chagas, Sérgio Porto e outros, me levaram a tentar, tanto que a minha certa cultura e política. Então eu trabalhei com o Correio Brasiliense em uma época, não é?
enquanto fazia o mestrado, foi interessante para botar um pouco o pé no chão. Essa foi minha experiência, uma coisa de 6 meses, uma coisa muito ínfima. Mas eu tive a experiência concreta do jornal, da reportagem até o fechamento, a revisão geral, onde ainda tudo era muito analógico, não é? Então foi essa experiência. A outra experiência, quando eu estava em Brasília, os alunos que eu formei aqui em jornalismo, não existia radialismo, era jornalismo. Certo. Em Paris, eu mandava, era escritos, cartas, correspondências, mas terminou sendo o quê? Para o Correio da Paraíba. Terminou uma espécie de correspondente estrangeiro, que era, enfim, professor Carlos, que esteve aqui, marido da Sandra, Carlos Nascimento, Carlos Azevedo. Carlos Azevedo. Não é? Giovanni, Walter Galvão, Giovanni Meirelles, Walter Galvão, Kubitschek Pinheiro, aquele pessoal da Correia, então mandava e se transformava, porque a gente fazia também pesquisa em países fora da França, nas fronteiras, não é? Então foi minha participação. Enfim, em termos do jornalismo, eu percebo sempre como um fenômeno mutante, eu percebo desde o começo, vasculhando, escacaveando desde o princípio, não é? Primeiro, assim, né, esses anos, as duas faces. Um voltado para a responsabilidade social, levando conhecimento, levando informação, levando vinculação, levando conhecimento. O outro muito ligado ao econômico, ao financeiro. Então, desde o princípio, não é, essa razão instrumental, uma forma de operação mais norteada pela ideia de cidadania, eu diria assim, não é? De republicanismo, e a outra mais ligada assim à coisa mercantil, mercadológica desde sempre, não é? Então veja essas duas, e foi mudando, não é? Quer dizer, vindo mais para cá os impressos, daqui a pouco eles se tornam o quê? Com o advento da fotografia, a gente vai ter o quê? Vai ter a ilustração, então nasce a revista, o jornalismo já passa a ser ilustrado, não é? O que, por um lado, amplia em termos de comunicação que o visual permite e, ao mesmo tempo, vai um pouco atrofiando a dimensão literária ou escriturária, ou enfim, discursiva, verbal, não é? Que talvez levasse o leitor a pensar mais. Eu me lembro Muniz Sodré, que é o papa de todos nós, que ele é muito avançado, trabalha com jornal, trabalha com tudo, enfim. Mas ele diz, a televisão dá tempo para pensar. Ele coloca questões, igual o Timônio quando coloca. Porque o jornal, você lê, você dá uma parada. Essa pausa é o momento, essa paz de vaca, que dá para você pensar, refletir, problematizar, duvidar. Isso leva a um exercício de cidadania, eu diria já, não é? E depois, enfim, pensar nessa evolução do jornalismo, olha, do audiovisual. Daqui a pouco o cinema, a televisão chegou. Quando a televisão chegou, eu penso na Paraíba, foi uma revolução, foi uma mutação, muito porque, primeiro, a dimensão narcísica. Estudante de comunicação, eu vou fazer comunicação porque eu quero aparecer na televisão. Eu quero participar desse enquadramento que vai me dar prestígio, que vai me dar visibilidade. E eu vou me ver a mim mesmo. Então tem essa dimensão do tecno-narcisismo. Eu vejo, não é? Mais do que uma vocação, vontade de escrever, não é? Porque antes você tinha mais assim, esse menino escreve bem, vai para o jornal, não é? Então, mas tinha também essa dimensão assim do trabalho jornalístico, de pesquisa, de investigação, de fazer o trabalho bem feito, não é? Talvez com a televisão a gente tenha já um tipo de modulação diferenciada, porque você tem o foco na imagem, imagem e movimento. Daqui a pouco você vai ter uma outra mutação, que é a entrada da tecnologia. A comunicação mediada pela tecnologia, ela vai impor o quê? Ela vai criar uma mudança, vai causar nessas dimensões essenciais para o humano, que é espaço e tempo. A gente tem a impressão que o tempo passa muito depressa, quer dizer, porque a tecnologia, esse excesso, aceleração, velocidade das mensagens difundidas pela televisão, hoje pelas telinhas, hoje pelo computador, os espaços, olha, concentrados, espaços, não é? Espaço e tempo, essa dimensão, isso mudou radicalmente. Aqui na Paraíba, o senhor faz algum recorte especial nessa sua análise? Permanece como a gente vem de lado do impresso. Nós chegamos a ter aqui 6 diários, né? 2 ou 3 semanários no tempo do impresso. Sim. Não é?
Então nós tivemos assim, digamos assim, um jornalismo muito forte, mas num estado e num país de baixo índice de leitura. Sim. Isso fomentou, alavancou a televisão como a televisão se principalizou nesse meio comunicacional a partir dessa própria deficiência estrutural do jornal se disseminar, se inserir na realidade mais profunda do Nordeste, da Paraíba ou da cidade. Como é que o senhor vê isso? Boa pergunta. Qualquer resposta arriscada, a gente pode, hipoteticamente, pensar. Eu tendo a ser um otimista apocalíptico. Eu sou professor, eu tenho que ser otimista. Eu aposto que vai vir, enfim, uma nova geração que vai... Eu acho que tem avanços e retrocessos sempre, não só na Paraíba. Porque o que acontece aqui não é muito diferente de outros lugares do mundo. Como, por exemplo, você pensa, não, porque a Paraíba faz parte de um país que tem uma característica assim atrasada com relação à distribuição de conhecimento, de saberes, de informação. Não teria um fluxo muito dinâmico como os países mais industrializados, mas hoje a gente vê que não. Olha, eu vejo, por exemplo, o contexto americano, que sempre serviu, porque sempre fomos colonizados de metrópole. Lembro de Jamal Muniz de Brito, que ele falava de metrópole em metrópole. Continuamos tropeçando. Olha, Inglaterra, França, Estados Unidos aparece, olha, desde no pós-guerra, né, como uma grande referência cultural, a grande referência em termos de informação, de jornalismo, algo muito avançado. E a gente vê que não, é a sociedade mais burra do mundo. Né? A cabeça de McDonald's, essa coisa assim, mas da velocidade, do instantâneo, do aqui o agora, quer dizer, e sempre, muito tempo, o Brasil copiando, principalmente a parte dos anos 70 com o governo militar, não é? Então você tem essa coisa muito forte. Eu só entendi quando eu saí do Brasil, o quanto nós copiamos, que eu dizia, você é de onde? Brasileiro. Ah, americano, quer dizer que eles veem como a gente copia, talvez a gente não tenha muita noção, não é? Eu vim aqui para Altiplano e digo, olha, aparece a Barra da Tijuca, e a Barra aparece Rio, Barra, Miami. O Rio de Janeiro agora tem isso. Assim. Então eu vim para Altiplano, nessa coisa, parecia que eu estava no aeroporto para entrar no prédio agora. O que é bom em termos de segurança, o que é ruim em termos de susto, em termos de abismos sociais. Mas a sua pergunta, particularmente, com relação a essas mutações que ocorreram no jornal, num país que se lê pouco. Isso. Interessante, né? A gente passou da comunicação verbal direto para a comunicação visual, sem passar pela cultura letrada. Só um pequeno segmento da sociedade teve essa disposição, essa oportunidade de ler, de estudar, de aprofundar um pouco, de abrir a mente, de fazer a cabeça, como diz Edgar Morin, 100 anos, completando agora. A gente não teve essa oportunidade de aprofundar muito na leitura, assim, principalmente das gerações depois da televisão. Depois da televisão se leu cada vez menos, assim. E a leitura, eu acho que a principal diferença, o livro lhe dá tempo para pensar. A televisão, nesse contexto de aceleração e velocidade, não dá tempo para pensar. Então houve, de certa forma, eu acho, um atrofiamento, né, já aí, nessa segunda onda, que foi a coisa da televisão global. A coisa da mundialização do mundo televisual. Não é? Milton Santos chama globalitarismo, que é um termo de globalização totalitária, que meio Big Brother do livro de 1984, né? Quer dizer, a coisa da tela. Mas, como eu lhe disse, sou otimista, eu acho que sempre tem as brechas, as frestas, através das quais... E nessas brechas... Cabe jornalismo científico ou o nosso jornalismo faz apenas divulgação científica? O que se chama de jornalismo científico seria, dentro do contexto do jornalismo, um tipo de aperfeiçoamento, um tipo de especialização desse profissional de jornalismo que teria essa dedicação, esse aprofundamento, mas... Eu diria assim, que são sujeitos que têm formações em outras áreas, da biologia, na química, na física, não é? E têm interesse pelo jornalismo. O jornalismo dá evidência para esses sujeitos que trabalham. E se interessam, enfim, por essa... Mas eu diria, pensando também assim, que é importante, olha, está muito ligado a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, não é? Que tenta, assim, quer dizer, colocar o Brasil num contexto de igualdade, de igualitarismo em relação aos países industrialmente fortes na produção científica
Por que são fortes? Porque eles têm investimento maciço, não é? E a gente não tem muito investimento. Então, a gente sempre colonizado nesse sentido. Quando fala de jornalismo científico, né, eu penso na SBPC, que é a expressão maior. Eu lembro que eu fui lá na abertura política, nos anos 80, quando Paulo Freire chegou, aí fui lá, eu estava no Rio de Janeiro, fui entender a importância. É nesse contexto que a gente pode encontrar essas publicações, Ciência Hoje, que vai se dedicar, assim, como é que a mídia vai se especializar em questões especificamente, particularmente ligadas ao conhecimento científico, onde você tem dados demonstrativos, tem esse esforço de investigação, garimpagem, para comprovação, não é? Então, eu diria assim, o jornalismo científico, eu diria assim, um conhecimento, a comunicação mais voltada para o conhecimento, produção de conhecimento, que eu diria já, o jornalismo investigativo já faz isso. Quando a gente pensa em jornalismo investigativo, a gente pensa nas ciências duras, ciências exatas, biologia, química, não é? Mas, desde o princípio, eu gosto muito das palavras de Alberto Dines, do Observatório da Imprensa. Ali é um curso, quem entrar lá, eu sou favorável a que a gente consulte a internet, tem textos, trabalhos muito importantes. O Observatório da Imprensa, não é? E vejo também nessa linha o Observatório das Mídias, na Paraíba, eu vejo que é um caminho adequado. Mas, enfim, além dessas ciências físicas, das ciências duras, ciências exatas, tem a dimensão das ciências humanas, que é fundamental, hoje, fundamentalmente, que dão base para isto que seria o jornalismo científico hoje. Se o senhor me permite, é fundamental a gente focar esse aspecto. Quer dizer, eu disse, olha, além daquela parte do jornalismo, que principalmente na época da Covid, todo mundo em dúvida, essa sede de conhecimento, o causa, o trauma, a dificuldade, a angústia, vontade de saber, de conhecer. E aí que entra o quê? Um tipo de comunicação já fake, muito influenciada por muitas fraudes. Não é? Porque aí os oportunistas, nesse contexto mais caótico, não é? Quando apareceu a Covid, vermectina, eu nem me lembro mais, deixa eu ver mais, me ajuda. Aquela coisa que o Bozo tomava, menino, que queriam vender. E aí os oportunistas também mercantilizando os produtos, vamos aguardar para saber como é que a gente pode negociar. Enquanto isso, morrendo, 700 mil mortos, não é pouca gente, não é? E aí você tem, olha, mas aí você tem o que? A produção do fake, a produção da desinformação. Aí é que vai criar grande oportunidade para que haja um jornalismo científico com base nas ciências humanas, com base na filosofia. Houve nessa época, claro, da Covid, um consórcio entre os grandes veículos de comunicação. Sim. Para não apenas se contrapor ao que o governo promovia como informação, mas também para deixar a população a par, né, do que realmente estava acontecendo. Não é? Sim. E aí, com isso, digamos assim, a ivermectina, isso foi amplamente dizendo que não havia base científica para propor aqueles medicamentos. Sim. Como... essa contribuição é válida. Agora, como fazer esse conhecimento chegar na ponta? Eu digo das camadas menos favorecidas, porque a gente tem... Na minha visão, pelo menos, a gente fala muito para a classe média escolarizada. Sim, não é? Sim. Mas como fazer o jornalismo científico ou a divulgação da ciência chegar na base da pirâmide? Tem possibilidade disso? O senhor tem exemplos disso? O senhor lembra de algum caso que tem... Essa reportagem chegou lá no homem do campo, no trabalhador, do chão, chegou no chão da fábrica. O senhor tem exemplo disso? O senhor tem lembrança de algum episódio desses? Eu fico pensando, eu não dirijo automóvel, todo dia eu pego um carro de praça, Uber, sou da época, eu sou de 58. Né? Também, eu também. Então, eu escuto muito, todos eles estão ligados no rádio. E eu fico pensando, como será que eles assimilam essas informações? Quais são essas informações? Eu sempre pergunto, que rádio é essa? Não é? E não se iluda, hoje há também alunos na graduação, na pós-graduação, eles têm a coisa do analfabetismo. Analfabetismo funcional? Funcional.
Na pós-graduação, inclusive. Quer dizer, Sério? não se ilude. Tem, gente. É como assim, o excesso de informação mediática audiovisual, ela, de certa forma, é a bomba informática, porque atordoa. Então, essa distinção que o senhor propôs que a gente pensasse entre os escolarizados e a população mais carente de informação também, não é, a barreira não é muito separada, não. Entendeu? Para todos nós, olha, hoje, eu diria Bom saber, assim, o rádio é o caminho para chegar neles? Porque o senhor falou de motorista de táxi, de Uber. sim, como a gente, as trabalhadoras informais, as secretárias, as domésticas, todas estão ligadas no rádio. Eu fico pensando o que é que estão escutando. Mas no rádio ou nisso aqui? Porque isso aqui me parece que Eu perguntei vai além hoje. do rádio. Sim, o rádio está aí dentro. Aqui Sim, esse então. bicho, eu contei todas as coisas dentro. Ele tem máquina de escrever, ele tem um Tem a rádio. televisão, tem o Eu não YouTube. tenho mais televisão, que a minha quebrou faz um ano que não conserto, mas eu vejo televisão através de quê? Da internet. Isso. Faz muito tempo que eu troquei a Rede Globo pela TV 247. Porque me informo, eu ligo, já chego de manhã, já vou, acordo o banho, já está ligado a 247 é o dia inteiro, não é? Disseram, é uma bolha. Mas eu vejo muito rádio e a música, minha música vem do YouTube. O rádio já está aqui, não é? Então, essas pessoas, mas esses que escutam rádio, eles têm uma demanda mais assim específica, mais popular. Eu nem diria popular no sentido afirmativo nem regressivo. Tem o esgoto sonoro, né, que não é rodeio, essa poluição sonora dos sertanejos de plástico, essa coisa monstra, assim como outras coisas também. Uma categoria estética, eu diria, inferior, porque ela não tem elaboração. O concerto de pau e corda, o armorial, não é popular e tem essa elaboração, como Selma do Coco, como, enfim, Bilho de Campina. Mas eu penso, é esse tipo de coisa que é apressado, pronto para vender. Então, essa informação, a primeira resposta, ela vem já plastificada e vai atrofiando. Eu não sou elitista em termos de exigir que escuto música clássica, o MPB, que a gente tem das melhores do Brasil. Mas, enfim, em termos de informação, de detalhamento da informação, a maioria faz parte desse sistema que é globalitário, aquilo que eu falei, que é colonizado pela CNN, pelas aquelas coisas. Essa informação que vem sob pílulas como Dragas. E, ao mesmo tempo, o Muniz Sodré, eu gosto muito, ele fala da comunicação do grotesco. Não é? Essa comunicação que vem, essa informação, aquele jornal do meio-dia, aquele jornal policial, eticamente pouco preocupado como vai ferir, machucar, magoar todos aqueles que estão fora do padrão. Exato. Não é? Então, eu vejo assim, olha, então você vai criando uma estrutura muito fascista, na foto não tem outra palavra, é essa, porque é rebaixamento, rir do outro, não é? Porque ele não está dentro do padrão. Então daí vem as estruturas racistas, classistas, homofóbicas, misóginas, tudo dentro desse contexto dessa mediatização que vem pelo rádio também. Eu acho que o futuro é o rádio, controle, comando de voz vai ser para tudo. Alô, quer dizer, o futuro chegou. Corra, Lula, corra, perigo, porque o futuro chegou. E o futuro não é aquele mar de rosas como na série dos Jetsons da televisão. Então, eu acho que o podcast é rádio, mas é audiovisual também. Você pode estar fazendo outras coisas, eu deixo ligado o rádio, podcast, e gente de Isso que vários nós estamos setores. fazendo, né? Sim, isso Podcast, né? O futuro chegou, no sentido afirmativo é esse. A gente distribui. Eu tenho a impressão que cada vez grupelhos, não dá para uma sociedade onde uma audiência redonda, grupos. Não pode ser homogênea, né, também a audiência, né? É impossível, né? Segmentação. Agora é importante enfrentar as mídias globalitárias. Eu vejo muito, eu gostei dessa. Esse é um exemplo, esse trabalho tem sido feito aqui, que eu não conhecia, que tem uma audiência ainda em fase de crescimento com relação às mega, não é? Mas, enfim, porque essas mídias corporativas, elas são bancos, são caixas de dinheiro, de lucro. Então, a notícia é um produto à venda, diz Cremilda Medina. Mas agora é só um produto à venda, a mediação. Olha, a Veja, o Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, tudo isso é banco. Talvez tenha havido um momento de
cintilância de uma informação em termos de emancipação, de liberação, geração de dúvida, problematização, que levaria a uma autonomia do pensamento, uma liberdade. Porque houve também um momento de resistência, né? Sim, sim. Que projetou esses jornais. Mas as diretas. na democracia eles se revelaram, digamos assim, a face verdadeira de cada um. Mas isso é outra história. Eu queria saber se a academia, a nossa gloriosa academia, universidade, ela está formando jornalistas preparados para desenvolver um jornalismo científico? Até em termos de democratização, na falta de outra palavra, eu acho que o jornalismo científico, o termo já afasta. O jornalismo científico parece aquela coisa assim, um olímpico. É um jornalismo orientado para o conhecimento, não é? Para conhecer, o que não é pouca coisa, se faz lá isso sim, porque todos estes, a minha geração, meus colegas formados, estão antenados com tudo que se passa no Brasil e no mundo. Não tem como, que a gente tem como conectar. Enfim, eu diria que existe um alerta e um comprometimento em termos de emancipação, né? Produzindo coisas. Isso quer dizer, a gente está no começo de uma nova fase, a gente saiu de uma experiência muito fechada, autoritária, não é? Desde o golpe com Dilma, a gestão do Temer, com a gestão do Inominável. Então você tem o quê? Um período de 6 anos de susto, de medo, assim. Então, mas a universidade nunca parou de produzir, nunca parou de gerar conhecimento. Então, jornalismo voltado para o conhecimento, o que não é pouca coisa, considerando o quê? O estado atual do terraplanismo. Dissonância cognitiva. Mas esse é um extrato que a gente vai buscar na base do curso ou, digamos assim, teriam que ter uma disciplina, uma especialização focado nas segmentações? Ambiental, você vai lá, ambiental, é esportivo e tal, ou isso a própria graduação já fornece os instrumentos, os elementos, ou até mesmo o tempero, para a gente formar um jornalista que possa enveredar pelo chamado jornalismo científico? É interessante a sua pergunta. Nós passamos 2 anos confinados, né? Então, sim, houve um tipo de aula que a gente não tinha essa experiência, não houve jamais antes. Aulas remotas de casa, não é? Então, de algum modo... Foi boa para o senhor? Foi boa a sua experiência pessoal? Sim e não. Sim, porque eu tive que aprender a fazer aulas. Eu nunca fiz cinema, mas eu fui fazer aquelas coisas da data show. Fui aprender sozinho, porque eu estava isolado. Agora, ao mesmo tempo, o aprendizado se faz no contato presencial, essa aproximação, que a gente aprende, não é populismo, a gente aprende em sala de aula. Cada pergunta, olha, acende uma luzinha e a gente, principalmente na pós-graduação, a gente é obrigado a estudar, pesquisar. Não é? Então, eu acho que houve essa coisa, os 2 anos de confinamento, que, em Minas Gerais, o balanço geral é de atraso, principalmente considerando a parte da audiência, dos alunos, dos docentes, as condições. A gente não somos uma sociedade informaticamente avançada. Às vezes um celular para muitas pessoas dentro de casa e a conexão ruim, não é? E às vezes também tem a questão econômica, a base econômica. Eu acho que houve prejuízo. No geral, eu acho prejuízo para todos, sabe? Mesmo, eu disse que sou otimista apocalíptico, mesmo eu tendo sido obrigado a descobrir coisas. E aí, o que é positivo são as lives, isso é uma coisa nova, as lives, essas aulas, eu aprendi muito, eu gosto de ver, assistir seminários, mas eu não sei em que medida interessa para todo mundo esse tipo de jornalismo, esse tipo de live, esse tipo de aprendizado, essa educação mediada pela tecnologia, que através de outros parâmetros, enfim. Agora, essa segmentação que você diz é interessante, eu posso imaginar, não tenho certeza. Houve na universidade também uma compartimentalização muito forte. Antes tinha um departamento de comunicação social, que era eu gosto de chamar a escola de comunicação. Na minha utopia eu vejo assim. Uhum. A gente já era longe da área de ciências do CCHLA, que se produz muito conhecimento, porque lá tem história, lá tem ciências sociais, lá tem antropologia, lá tem psicologia, e a gente sempre foi um pouco assim. Mas tinha um vínculo interessante. Lembro de um programa Conhecimento e Debate, a gente interagia. E daí tanto fortalece um tipo de especialização quanto um tipo de generalização que nos permite abrir arestas. Isso foi se perdendo na medida em que o Departamento de Comunicação, olha o que aconteceu, eu faço uma autocrítica, eu faço parte do corpo docente.
departamento de jornalismo, departamento de radialismo, departamento de turismo, departamento de cinema, departamento de compartimentalismo. Então há uma queixa, quer dizer, por que isso foi feito? Porque cresceu a universidade, né, super populosa e talvez para gerenciar melhor, não sei, eu nunca fui bom gerente, eu nunca fui. Mas a divisão, eu acho que fragmentou um pouco. Falta esse tipo de comunicação na comunicação, no jornalismo, entende? Eu tenho essa impressão que é preciso. Mas, enfim, todos estamos passando por uma fase de transição. O momento atual, já que o foco é o jornalismo voltado para a produção de conhecimento, melhor, né? Saberes diversos, até os saberes populares. Hoje, olha, na Academia Brasileira de Letras, o índio Krenak, isso é um avanço. Muito. Não é? Eu me lembro, olha, o futuro, ele fez o futuro ancestral. Ele é muito sábio. Eu acho que a academia. Eu nem sei se a academia merece o Krenak, porque cheio de patife, cheio de. Todo lugar tem, os patifes estão em todos os lugares. Mas tem gente boa lá. Tem, perdão. É porque eu fico chocado quando eu ligo. A nossa profissão é cruel, porque ela mostra a realidade é monstra. Por isso que eu fujo para as artes. Nietzsche diz, as artes existem para que a realidade não nos sufoque. Mas a gente trabalha com a mediação, a narração do fato, dos acontecimentos. Fechando a sua pergunta, eu não gosto de deixar nenhum ponto sem nó. Existe a segmentação, existe a generalização, não é? Isso que se fala do jornalismo científico, que eu vejo de maneira muito importante, eu sinto esse eco lá no Observatório da Imprensa, porque o Alberto Dines eu era fissurado, então eu ia atrás de toda aquela notícia, e eu vejo aqui, olha, eu não sei, não encontrei muito na Paraíba especificamente. Eu gostei desse trabalho do Observatório das Paraibanas de Jornalismo, que eu não conhecia, eu posso dizer, porque eu estava fora, primeiro contato, eu estou entrando, e eu acho isso forte. Isso é um tipo de mediação que a gente pode ampliar, não é? Contato com vários saberes. Eu falei do Krenak, não é? Mas tem também, para mim, gênio, Siddhartha Ribeiro. Eu acho que esse cara devia vir para a gente. O oráculo dos sonhos, o homem é biólogo, ele é da ciência cognitiva, mas conectado com tudo, professor da capoeira, estuda karatê, mas estuda os sonhos, quer dizer, ele está mirando os desejos, as vontades, e ele tem essa dimensão das ciências humanas, que é importante. Como é que ficou a cabeça das pessoas em decorrência da Covid? Como é que fica a cabeça das pessoas na era do neoliberalismo, em que a gente não tem as condições básicas de apoio, em termos de trabalho, carteira assinada, a gente tem um exército de aquela coisa como é que chama, dos bichinhos na motocicleta, os caracóis, sem carteira assinada, sem férias, e tudo isso parece muito normal, não é? E aquela coisa, o legado de Getúlio Vargas, tudo isso foi destruído nessa gestão liberal do Paulo Guedes. O uberismo, né? O uberismo, eu acho isso um problema, sabe? O empreendedor que tem uma bicicleta para ir e trabalha 12 horas seguidas para ganhar o jantar. Mas, professor, então, a gente já está encaminhando para o encerramento. Sim. Como é que está a sua cabeça? Como estão as nossas cabeças e a cabeça do jornalismo nesse convívio com a chamada inteligência artificial? Eu pergunto porque já ouvi histórias de que, digamos assim, é a institucionalização, o auge, o ápice do plágio. O plágio chegou. Eu tenho um exemplo de um estudante que estudou para uma prova, fazer um trabalho, e o colega fez um trabalho com base não, fez um trabalho, a inteligência aí fez para ele o trabalho. Resultado, esse estudante que estudou, ele tirou 9. O que fez com a inteligência artificial tirou 5. Parece que ele não soube usar bem o mecanismo da inteligência artificial. Como é que o senhor está vendo essa história? Ajuda, por exemplo, inclusive na promoção, no desenvolvimento de um jornalismo dito científico, ou isso veio para bagunçar geral o nosso coreto? Eu acho que
positivamente, cria janelas, lentes para a gente ver o que nunca foi visto, assim como a fotografia, o cinema permitiu ver como microscópio realidades que a gente não via, entidades, seres. Hoje se fala relação ao objeto, sujeito, as máquinas falam, me interpelam. Bom dia, Alexa, como vai? Como vai, Cláudio? A máquina conversa comigo. Tem até uma relação afetiva entre nós e as máquinas. Eu não diria que há somente blefe, farsa, cópia. Eu acho que a gente está no começo de algo que a gente nem conhece muito bem, mas eu acho que essas tecnologias, elas ajudam também a gente interagir de maneira afirmativa, porque a questão é anterior, a questão é ética. Talvez essa dimensão ética, é lógico que tem as big tech, as big data, quer dizer, como esse cérebro, um tipo de tecnociência que ela é autossuficiente, ela não tem autocrítica. O nosso espaço na academia, no jornalismo, no observatório, a gente tem essa possibilidade de fazer autocrítica, de questionar, de problematizar e assim evoluir. As máquinas não, mas a gente pode passar pelas brechas. Eu acredito que a gente pode usar as máquinas em benefício de uma emancipação, né? Eu aprendo muito com os alunos, que eles já vêm conectados à geração digital, como se chama a geração... Essa nova geração conectada. Então, eu falei do chat GP3, que eu ainda não entrei. Não entrou, não. Os alunos já entraram todos, professor, a gente já entra, a gente já conhece. Então, vocês vão me explicar como é, vamos mostrar, fazer seminário, porque a gente interage aprendendo. Eu vejo assim que tem apagamentos, que tem essa coisa meio assim, a conjunção da tecnociência com a dissonância cognitiva. Quer dizer, é o terraplanismo. As pessoas escutam vozes, as pessoas... Não é? Vem coisas que não existem porque é melhor para elas. Gera, não é? Gera bom. E aí, quando tem um gerente, tem alguém que venham, olha, a Terra é plana, irmãos. Então, quando tem um líder de uma nação, de uma comunidade que abre o campo para esse apagamento, a cultura do cancelamento, a cultura... Apagamento ou percepção, né? Porque... com um líder fascista, que abre caminho para quem segue essa vereda por aí, vê como percepção. É porque existe uma frustração de muito tempo que foi acumulada. E esse vazio foi ocupado justamente por que se diz não político, e o político é o bom gerente. Mas a questão da educação, saúde, não é questão gerencial, é uma questão de direito público. Nós temos, não é? Então, esse neoliberalismo, junto com essa coisa neopopulista dos líderes fascistas, junto com a outra parte que é de um certo fundamentalismo religioso, não é? Que tem, tudo isso gera o quê? Um tipo de retrocesso que a gente precisa enfrentar. E como se enfrentar? É na academia, na universidade, junto com a cidade, junto com essa ponte, porque é necessário esse intercâmbio, essa troca, não é? E eu vejo a internet também, essas mídias, como um espaço onde você tem inteligências que podem fecundar um pensamento avançado, livre, libertário. Até porque eu tenho pelo menos na minha visão, a inteligência artificial, evidentemente, ela se apropria de um conhecimento acumulado, de saberes, né, já estabelecidos, né, para poder agir ou para poder interagir com quem vai usá-la, tá certo? Então, aí o senhor falou no componente ético que tem nesse processo de uso do chat GPT ou de qualquer outro que venha por aí, tá certo? Mas essa é uma dimensão que a gente tem que ter bem clara, de que toda inovação tecnológica ela já vem lastreada por um conhecimento que foi desenvolvido pela humanidade ao longo de todo o tempo, né? Então, pessoal, olha, faltou mais algum ponto que a gente poderia abordar, porque nós estamos aqui a poucos minutos do nosso final. Eu gostaria só de deixar claro a minha imensa satisfação de ter lhe conhecido. A gente não se conhecia pessoalmente, nem havíamos conversado anteriormente, e deixar aí o microfone aberto à sua fala final. Grato. Eu diria assim, 3 coisas. É preciso estar atento e forte, como diz o poeta,
Não temos tempo de temer a morte. Duvidar, problematizar, questionar, a curiosidade, readquirir aquele tempo infanto-juvenil onde a gente tinha na idade de razão. Para que serve isso? O que é isso? Por outro lado, não ser pessimista, não é? As artes, esse tipo de competência acústica, estética, junto com o conhecimento, o saber comum, nós somos cercados por saberes de todos os lados. Agora, o excesso, a democracia parece ter sido bombardeada pela infocracia, o excesso de informação, essa bomba informática. Mas eu não terminaria de maneira pessimista. Eu diria que, olha, essa máquina de comunicar, ela abre espaço para a gente interagir. Olha, todo dia eu converso com o Deberto Barbosa. Olha, hoje já conversando com Fernando Teixeira no teatro, na literatura, gente do cinema, Pedro Nunes, João de Lima lançando livros de cinema. Então, atento, Marilinha lançando, olha, o primeiro livro que eu li na internet, Marilinha, O Pássaro Secreto. Não é? A gente tem que aprender, olha, porque o papel Marília Carneiro Arnaud, não é? Arnaud, ela fez O Pássaro Secreto, que ganhou o prêmio do livro que foi antes publicado no, como é o nome daquele livro eletrônico? Kindle, não é? Então, é não ter medo do novo, mas saber que o novo, ele só pode funcionar bem sendo irrigado pela tradição esclarecida, iluminada. Ok. Bom, gente, aqui tivemos essa conversa com o professor, uma conversa não, uma aula, na verdade, com o professor Cláudio Paiva, em mais um episódio. Eu chamo de episódio porque gostaria, inclusive, que o nosso diretor técnico, Luciano Coxinha, depois a gente vai, Coxinha, numerar os episódios para fazer como a televisão faz nas séries, né? Antigamente, no nosso tempo era seriado. Sim, turno do tempo. Vai fazer temporada 1, episódio 3, né? Então a gente vai fazer isso. Mas, gente, brincadeiras à parte, nós tivemos aqui realmente uma conversa muito produtiva em torno dessa pauta que é jornalismo científico. É um assunto aparentemente árido, né, para o conjunto, para o senso comum, mas é extremamente necessário no sentido do aprofundamento dos conhecimentos e até da especialização de um certo jornalismo que trabalha muito na divulgação e, quem sabe, até na popularização da ciência. Então, até a próxima e muito obrigado.